Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo, Mica. Quem mais está entrando aqui? Deixa eu ver. Vamos esperar mais 3 minutinhos, só para a gente dar 10 minutinhos de tolerância, a gente já começa a nossa exposição, tudo bem? Bom, vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu agradeço a participação de todos. Aqui é um assunto que o escritório traz de tempos em tempos, quando a gente verifica alguma situação bem importante que existe no dia a dia das empresas, a gente resolve trabalhar através desse formato que a gente tem feito, de uma reunião meio que online para apresentar esses assuntos. E esse assunto é bem relevante agora, porque isso pode efetivamente trazer uma grande oportunidade para os empresários. A gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é altíssima. Na verdade, o governo ele vem como o principal sócio dos negócios que a gente tem na empresa, e é um sócio que não participa, né? Ele não faz praticamente nada e come uma parcela significativa do nosso faturamento, da nossa lucratividade. Então, com isso, muitas empresas acabam ficando em débito com o próprio governo, com o próprio sócio majoritário, e esses débitos que as empresas possuem, com o passar dos anos e a taxa Selic sempre alta, que a gente está falando aqui sobre os débitos tributários da esfera federal, né, eles são corridos pela taxa Selic. E a taxa Selic hoje está estratosférica, né? Praticamente 15% ao ano. Então, 15% ao ano, ao longo de muitos anos, a dívida fica muito alta. Além de que contar também de que temos multa e juros sobre o valor principal. Então, uma dívida que começou de um valor bem inexpressivo, muitas vezes, ela se torna um valor muito alto e as empresas não conseguem pagar esse valor. De tempos em tempos, o governo lança, na verdade, algumas oportunidades de parcelamento especial, redução de multa, de juros, e essa, na verdade, é mais uma dessas oportunidades. Não tem nada de muita diferenciação. A questão maior é que agora existe uma modalidade, dentro de diversas modalidades que existem de parcelamentos dessa dívida, que a gente quer chamar a atenção para vocês, que é a transação tributária individual. Ela é uma das modalidades novas de parcelamento que existem no mercado. E ela traz realmente uma novidade muito grande e que pode sim impactar significativamente o jogo das empresas, porque a gente fala que a dívida, se você tem dívida com o fisco,
presta atenção aqui, porque realmente é uma hora que agora é a hora de você poder virar o jogo desse cenário, exatamente porque também, depois que vir a nova reforma tributária, como os tributos serão muito diferenciados, vai ter mais PIS, COFINS, IPI, vai ser o CBS, o IBS, muita coisa vai mudar. Então, é uma oportunidade que o governo lançou para que as empresas consigam se regularizar antes do novo cenário da reforma tributária. Então, vamos falar especificamente sobre essa modalidade, que é a transação tributária individual. Aqui, vamos lá. Bom, essa transação tributária individual nada mais é que uma solução que ela é personalizada. Por que é personalizada? Porque você consegue fazer uma transação, uma negociação direto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com os procuradores. Então, você pode modelar efetivamente como você vai regularizar essa questão desses débitos fiscais federais e com condições bem vantajosas, incluindo descontos significativos, prazos bem estendidos, quando chegar até 145 meses, quase que 12 anos, e também utilização de créditos fiscais próprios, tal como foi a primeira oportunidade que isso aconteceu, de você poder aproveitar o próprio prejuízo fiscal das empresas e a base de cálculo negativa, que isso é muito interessante. E nunca teve isso na história desses parcelamentos especiais da Receita Federal. Então, vamos lá. Bom, aqui é um pouquinho do escritório, né? A gente já atua com essa área tributária há mais de 25 anos. O escritório, esse ano, está fazendo 24 anos de existência, então a gente tem muita experiência nesse assunto, já ajudamos muitas empresas com diversas cenários de diferentes situações, ora com dívida, ora com créditos, enfim. Então, a gente tem bastante expertise na área tributária para auxiliar as empresas e os empresários, né? Essa transação, ela surgiu aqui com uma lei, né, essa lei 13.988, de 2020, mas ela foi regulamentada por uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 2022. E foi aí que começou a permitir essas negociações diferenciadas e personalizadas com a própria Procuradoria, né, com condições bem especiais. O que está sendo englobado especificamente nessa transação tributária individual, dizendo que isso é uma das modalidades de transação, tá? Que a gente vai tratar especificamente desse tipo de transação, porque eu entendo que ela é a mais benéfica para as empresas. Então, a gente vai falar aqui de dívidas superiores a 10 milhões de reais, tá? Ah, André, mas 10 milhões de reais é muita dívida. É, uma dívida bem significativa. Eu não tenho tudo isso de dívida. Não tem problema. Também existem parcelamentos e transações específicas para débitos menores de 10 milhões. Só que eles não são tão vantajosos do que essa possibilidade que é a transação tributária individual. Então, a gente fala desse cenário aqui para dívidas de débitos inscritos na dívida ativa da União, lembrando que é débito federal. Não estamos falando de débito de ICMS, não estamos falando de débito de ISS, que são dos estados e dos municípios, tá? A gente fala aqui de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, e são os principais débitos. Talvez, às vezes, o INSS também, são os débitos federais, ok? Então, são esses débitos que a gente vai falar aqui. E qual é a principal condição aqui que é o mais interessante? Os principais benefícios disso. Em primeiro lugar, você pode ter um desconto, em média, a gente coloca aqui de 65% do valor total do débito, tá? Mas, assim, 65% é o débito, assim, vamos dizer, da parte mais ordinária que a gente consegue negociar. A gente já chegou a alguns descontos de até 70%, 80%, até 90% no caso de alguns pagamentos à vista. 90% de desconto é muito desconto. Lembrando que esses descontos, eles não vão ser só sobre a multa e os juros, mas elas também podem ser sobre o valor do principal. Então, essa é a primeira vez que você pode descontar o valor do principal, além dos juros e das multas. Então, como eu falei, tem realmente um prazo estendido de até 120 meses, básico, mais ou menos. Alguns casos chegando até 145 meses. E também tem em algumas hipóteses, por exemplo, empresas que estão em recuperação judicial,
tem uma carência de até 180 dias para começar a pagar, ou seja, praticamente 6 meses de carência para começar a pagar, que é bem interessante também. E qual é a vantagem que eu chamo a atenção aqui dos senhores, que é assim, muito interessante? Hoje em dia, você pode amortizar a parte do principal da dívida usando o prejuízo fiscal de imposto de renda e da própria base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. O que significa isso? São apenas para aquelas empresas que estão sendo tributadas pelo regime do lucro real. Então, se você está no Simples, ou se você está no lucro presumido, isso não se aplica. Isso aqui, a transação tributária individual, ela se aplica para, em primeiro lugar, empresas que estejam no lucro real, que é mais interessante, porque você pode aproveitar o prejuízo fiscal ou a base negativa. Ah, Andréa, mas eu estou no lucro presumido e tenho mais de 10 milhões de dívida ativa, ou na própria Receita Federal, também pode ser, de débitos federais. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer um planejamento desse passivo para que a gente consiga organizar a sua contabilidade e no ano seguinte, em 2026, que até lá provavelmente essas leis, essas condições ainda vão estar em vigor, porque isso está sendo muito benéfico para o governo, essa regularização. Então, a gente organiza a sua empresa, organiza o passivo, de forma que, em 2026, a gente consiga colocar a sua empresa no lucro real e todo esse valor de débito federal vai virar prejuízo fiscal no seu imposto de renda. E com isso, esse prejuízo fiscal consegue ser deduzido do próprio imposto. É isso mesmo, vocês estão ouvindo. Parece uma loucura, mas é isso que diz a lei e é isso que diz a portaria da PGFN para a gente poder fazer essa transação. Outra coisa, você não precisa dar garantias. Não precisa dar garantia, como nos últimos parcelamentos, você ter que dar imóvel, algum bem garantia, não precisa de garantia. E também você consegue, com essa medida, ter a sua regularização fiscal, ou seja, você vai conseguir emitir a sua CND. Então, muitas vezes você tem algum protesto desses débitos federais, fiscais, você está lá com a sua CND negada. Com isso, também com essa transação, você consegue fazer a regularização fiscal. Então, outra vantagem. O que você pode fazer aqui? Vamos lá. Como é que utiliza o crédito de prejuízo fiscal? Você tem um limite de até mais ou menos 70% do saldo remanescente da dívida que você pode aplicar esses descontos para a quitação desse prejuízo fiscal e da base negativa do ISSL com o próprio tributo, tá? Como eu disse, são só para empresas que estão no lucro real, porque é somente no lucro real que você consegue apurar um prejuízo fiscal, né? E você tem também, tá? Isso daí é uma forma que a Receita Federal mais ou menos já tem que homologar toda essa transação desses prejuízos que vocês foram apurados, mas como o prejuízo é o próprio imposto, não tem o que falar. Já é um tributo que foi declarado e não pago, é uma inadimplência tributária, por exemplo, o fisco já sabe que você tem essa pendência. Então, essa pendência, ela que vai gerar o prejuízo fiscal para você poder apurar do próprio imposto. Então, isso só se aplica nessa modalidade que a gente fala que é a transição individual tributária, só para esses casos específicos, tá? Então, os impactos são absurdos, né? Você vai ter uma redução imediata do passivo tributário, você vai ter esses ganhos de prejuízo fiscal contabilizados para a dedução do próprio tributo, que isso é muito importante. Então, às vezes, por exemplo, a gente colocou aqui, né? Numa estratégia de aquisição de empresa, né? Essas operações de fusão, aquisição, os M&As, muitas vezes você acaba negociando uma empresa, uma companhia, justamente com esse olhar desses créditos tributários. Então, você fala assim, ai, doutora Andréia, olha, eu preciso pedir uma recuperação judicial porque minha empresa está quebrada. Estou devendo muito
de tributo da minha empresa, eu não consigo mais, uma dívida que eu não consigo mais pagar, então eu preciso vender a empresa. Pessoas do mercado de M&A enxergam isso como uma baita de uma oportunidade. Por quê? Porque eles enxergam que a empresa, ela operacionalmente, ela é boa. Talvez tenha um problema de gestão, algum problema ali mais operacional, mas ela é uma empresa boa, só que ela não está sabendo ser bem administrada. E ainda mais, ela tem todos esses créditos tributários que elas podem ser utilizados. Então, as pessoas acabam adquirindo esse negócio justamente por conta desse prejuízo fiscal acumulado que você pode levar para uma outra empresa, por exemplo, se você faz uma aquisição desse negócio, você leva essa empresa com esses prejuízos para uma outra empresa e abaixa dos próprios impostos, dos próprios tributos. Então, é uma baita de uma vantagem, uma baita de uma operação para quem tem interesse na operação de M&A, de fusão e aquisição das empresas, tá? Então, ela fica mais atrativa ainda para os investidores. Então, eu trago aqui para vocês, mais ou menos, uma simulação prática de um caso que a gente já verificou aqui no escritório. A gente tinha um cliente que tinha uma dívida original de mais de 20 milhões de débito inscrito na dívida ativa federal. O que é a dívida ativa federal? Vamos lá. Quando a gente tem uma empresa, um negócio, o nosso contador vai lá, ele apura toda a nossa carga tributária e manda uma guia de imposto para você pagar, que na verdade não é o DAS. O DAS é só para quem é do Simples. Então, ele manda lá guia de apuração do PIS, da COFINS, do imposto de renda e da contribuição social. São esses os principais impostos que você tem. Também tem o IPI, né, tributo federal, enfim. Mas todos os tributos federais. Então, ele manda a guia para você pagar. Se a empresa não conseguiu honrar com aquela dívida, ela vai para a pendência fiscal dentro da Receita Federal. Passado um certo tempo, a Receita mandou uma cartinha para você, cobrando essa dívida, né? Seria a parte administrativa que a gente fala da cobrança. Passado um certo momento, se você recebe uma cartinha da Receita Federal com esse valor em aberto e você não paga, a Receita Federal manda isso para se ser um débito inscrito na dívida ativa da União. E quem cuida dessa dívida ativa da União é a Procuradoria, é a PGFN, no caso, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. São eles que cuidam dessa dívida. E a gente está falando dessas dívidas que já estão lá, como se fosse o jurídico do governo, né? Então, esse cliente tinha lá mais de 20 milhões em débito inscrito na dívida ativa federal. Lembrando que para a gente fazer essa transação, a gente consegue muitas vezes baixar o que está na Receita, mandar para a Procuradoria para poder negociar tudo também, tá? Então, tem empresas que têm alguns valores lá já no jurídico, na Procuradoria, mas também tem valores na Receita em aberto. A gente consegue colocar tudo no mesmo bolo para negociar isso na transação, tá? Então, o que é transação, na verdade? Na verdade, a transação é isso mesmo, é um acordo, é uma negociação que você faz com os procuradores. Vai direto lá nos procuradores, preenche uma série de documentações, mostra tudo isso de forma formal para mostrar para os procuradores, a fim de que eles possam transacionar. A gente tem uma expertise interessante aqui no escritório, porque como a gente teve muitas experiências com relação a isso, a gente tem uma certa expertise para isso. Então, desses procuradores, a gente tem tido bastante sucesso em que as nossas transações sejam apreciadas, porque tem muito volume de transação, né? Então, esse é um diferencial também do nosso escritório aqui. Mas, enfim, no caso desse cliente, que tinha 20 milhões ali de débito inscrito em dívida federal, a gente conseguiu um desconto aplicado para ele de 50% de desconto por conta da legislação. Então, já teve mais de 10 milhões de desconto. Esse desconto foi sobre juros e multa, tá? É mais ou menos isso. Então, 10 milhões foi de desconto de juros e multa. E os outros, a gente conseguiu usar crédito fiscal, ou seja, ele tinha um crédito fiscal ali, um prejuízo fiscal dentro da contabilidade dele, porque ele estava no lucro real, e também tinha base de cálculo negativa de contribuição social, de lucro líquido, então a gente conseguiu mais 7 milhões de desconto. Então, somando todos esses descontos, ainda a gente propôs dessa dívida que ia sobrar o pagamento à vista. Então, a gente conseguiu pagar 3 milhões à vista, sendo
30% do saldo, que foi pós o desconto, né? 1 milhão de entrada e 2 milhões parcelados em 120 meses. Aí também tem uma outra estratégia que você pode até utilizar, talvez precatório federal, se você tiver à disposição, para pagar algumas dessas parcelas. Ou seja, de uma dívida ali de 20 milhões, a empresa vai pagar apenas 4 milhões em dinheiro, sendo 20% do valor original, né? Então a gente tem uma economia aí praticamente de 80% do valor da dívida. Isso, gente, é uma oportunidade que, assim, não tem como perder. É imperdível se você realmente quiser negociar, se você quiser manter a regularidade fiscal da sua empresa. Porque talvez uma nova oportunidade dessa não venha. Então, o que chama atenção aqui, eu chamei essa reunião para nós falarmos exatamente sobre isso, dessa grande oportunidade que existe de regularização. Um outro caso também aqui é que uma empresa também que tinha um passivo fiscal de mais de 100 milhões, ele conseguiu reduzir a dívida em 85% para cerca de 15 milhões. Sabe o que é um passivo de 100 reduzir para 15? Assim, não tem nem como falar, é mais que ganhar na loteria, né? Pela brincadeira. Então, e essa redução ela foi obtida justamente usando os abatimentos de crédito de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. E ainda por cima, o saldo foi parcelado em 60 prestações, né? Que permitiu que a empresa quitasse isso de uma forma mais tranquila possível. Mas se essa empresa, por exemplo, tivesse a capacidade de conseguir pagar esses 15 milhões, propor uma redução à vista, ele conseguiria talvez até mais desconto. Tem que dar uma olhada sobre isso, tá? Então, assim, o potencial de economia que está sendo proporcionado pelas transações tributárias individuais, que é esse caso específico que eu disse para vocês, ou seja, empresa no lucro real, que deve mais de 10 milhões, praticamente são esses dois requisitos, ou se você não está no lucro real, está no lucro presumido, mas você fazer um planejamento para que em 2026 você consiga estar no lucro real, é uma baita oportunidade para recuperar parte desses créditos que vocês têm, que provavelmente não seriam conseguidos, seriam pagos, né? E você consegue regularizar a situação da sua empresa com uma expressiva redução do seu passivo. É expressiva a redução, gente. Isso está tudo na legislação. Só que poucas empresas têm acesso a isso, né? Poucas empresas conhecem, eu costumo dizer, os mecanismos que existem na legislação tributária, que é muito vasta, é muito extensa, é muito complexa. Então, esse que era o recado que eu queria passar para vocês perceberem que existem sim oportunidades, que o passivo tributário não é assim, nossa, vou fechar minha empresa porque eu estou com passivo tributário. Não é. Isso é plenamente negociado, pode ser transacionado. Tem muitas empresas que têm créditos tributários que nem sabem, né? E estar no lucro real não é problema nenhum. Você não traz mais exposição, você não tem aquele medo, se eu for para o lucro real, eu vou ser fiscalizado. Não existe nada disso, porque hoje em dia todo mundo praticamente todo mundo é fiscalizado. Desde você que está no Simples até você que está no lucro real. Acontece que o lucro real, por ser mais complexa a contabilidade, especificamente porque você tem que contabilizar, inclusive, as suas despesas, os seus custos, abre também mais manobra para você poder transacionar melhor a sua empresa. Você vai ter uma gestão melhor do seu negócio. E não, por exemplo, no lucro presumido, que você, independentemente do seu faturamento, independentemente, desculpa, das suas despesas, a sua tributação é sobre uma parcela do seu faturamento, que é a presunção, lucro presumido, do lucro. No lucro real, não. É um lucro real. Você vai pegar todo o seu faturamento, todas as suas despesas vão ser deduzidas e o que sobrar é que você vai pagar desse percentual aqui um lucro. Então, tem empresas que às vezes nem têm lucro, mas estão pagando lucro, mesmo estando no prejuízo, por conta de uma falta de uma assessoria, por falta de fazer conta, às vezes. Por isso, eu chamo a atenção também dos senhores que essa época do ano é uma época assim mais do que necessária para que façamos os planejamentos tributários. O ano que vem, a reforma tributária já está aí, muitas regras serão alteradas. Se você ainda não preparou a sua empresa para isso, está mais do que na hora para preparar, né? Para você verificar quais são as novidades tributárias que você vai ter que implementar no seu negócio, que são muitas.
E também para entender se a sua empresa está efetivamente no melhor regime tributário possível. Porque eu digo, no Brasil, a gente tem essa oportunidade de escolher um regime. Você pode estar no simples, no presumido ou no lucro real. E um não é pior ou melhor do que o outro. Você só tem que entender qual é o melhor regime para o teu negócio, para o teu tipo de atividade. Então, tem muita gente que assim, tem 10 empresas no simples, cada um com um sócio diferente, e fica procurando sócio para colocar mais empresa, para não estourar o limite do faturamento, para não passar a tributar o ICMS por fora, aquela loucura, com mais custo de contabilidade, você ter que administrar, às vezes, 5, 10, né, 15 CNPJs para você poder equalizar as suas contas, quando, na verdade, se você fizer um bom estudo tributário, você pode perceber, você pode reduzir de 5, 6, 7 CNPJs, às vezes 1, 2, 3, né? Uma empresa no lucro, no regime do lucro real, uma empresa no simples, concentrando a folha de pagamentos, por exemplo, que é interessante. E não precisa toda essa estratégia, que às vezes você acha que está economizando em tributos, mas não. No frigir dos ovos, você está pagando mais imposto estando no simples do que se você estivesse no lucro real, por exemplo. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente causa uma certa, assim, uma certa um conflito, né, com alguns profissionais, porque tem muitas empresas contábeis que não atuam no lucro real e às vezes não favorecem essa migração do regime. Mas eu posso ter certeza, eu posso garantir para vocês que se for feita uma boa análise, uma boa estratégia tributária, a maioria das vezes o lucro real, assim, ele é interessante para a maioria dos negócios. Só precisa tomar uma certa cautela e organizar direitinho a sua empresa, ela vai ficar muito mais bem gerida, inclusive. Tá bom? Então, é esse o recado que eu queria passar por aqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui à disposição. Esse vídeo a gente vai deixar também gravado, depois a gente pode mandar para as pessoas que não conseguiram entrar aqui. E eu considero que essa transação tributária individual, ela é uma excelente oportunidade para as empresas regularizarem a sua situação fiscal, conseguirem reduzir o passivo e conseguir realmente arcar com essa com o parcelamento ou obter esses benefícios são muito grandes. Realmente é um momento de você virar o jogo do seu negócio. Se você tiver muito passivo tributário, não conseguir CND, certidão negativa, esse é o momento para você realmente organizar a sua empresa de forma que consiga equalizar essa questão tributária nos seus negócios. A gente fica à disposição aqui, se precisa de alguma coisa. Procure suas pessoas de confiança, profissionais tributaristas que entendem disso de longa data, que podem trazer um grande benefício para o seu negócio. Agradeço a todos. Muito obrigada, viu? Boa tarde.